Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estamos todo mundo? Todo mundo bem? Graças a Deus. Então, estamos aqui para mais uma leitura do livro de Êxodo. Estamos terminando esse livro, né? Graças a Deus. Louvado seja o Eterno. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro. Comemora 14 de outubro agora no nosso calendário, né, gente? No calendário de Israel muda dependendo do ciclo lunar. Mas hoje, essa noite, né, dessa noite, ontem foi a última noite do, de Sukkot, e aí começa-se a festa da entrega do Torá, do Shimhat Torá. Né? Shimhat Torá é a festa da entrega do Torá para Moisés no Monte Sinai. Quando a primeira entrega, né, gente? Quando Moisés desceu com aquelas tábuas escritas pelo dedo de Deus, mas quando ele viu o povo pecando lá embaixo, ele quebrou as pedras. Aí ele teve que subir no monte e ficar mais 40 dias, e aí foi escrito novamente as leis. Então, essa entrega das leis para a mão de Moisés é uma festa que se comemora, começou ontem à noite, e hoje o dia todo. Então, esses dias agora é essa festa, né? A felicidade de termos o Torá, as leis, as diretrizes, os mandamentos do Eterno. Israel é uma festa. Aí eles andam com o Torá, dançam com o Torá na mão, é muito bonito. Nas sinagogas também, pegam o Torá de dentro daquela casinha que ela fica, né? E aí eles saem com ele na mão, aqui, porque é grande, né, gente? Porque o Torá são rolos, né? Realmente o Torá antigo, aquele que o escriba leva um ano para escrever todo ele, porque é todo escrito à mão. Aquele rolo, né, de papiro, que é o Torá, que são os cinco primeiros livros da nossa Bíblia, ele é escrito todo à mão pelo escriba. Então, se leva um ano para escrever. Então, quando uma sinagoga tem um Torá desse, quando ele tem um papiro, um rolo desse, é uma festa. E é caro, gente, um rolinho desse é muito caro. Muito caro. Tem rolos aí que tem 500, 600 anos. Estão lá em Jerusalém. São rolos muito antigos, foram escritos há muito tempo atrás. A tinta que se escreve ele é especial, o papiro que se faz o rolo é especial, né? O couro de animal que faz é um couro escolhido a dedo para se fazer, né? o Torá. Então, estamos na comemoração do Shimhat Torá, graças a Deus pelas leis, graças a Deus pela separação de Moisés para trazer do eterno. Gente, olha a seriedade disso. O Senhor separou um homem chamado Abraão, tirou da terra dos caldeus, tirou de dentro da panela da idolatria e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vou te mostrar a terra que eu quero que você vá. E Abraão saiu, Deus já preparando o vaso que ele usaria para trazer 600 anos depois Moisés. Por isso que eu digo, gente, o Eterno tem planos delineados assim, ó, tudo certinho. Nada sai do controle, nada sai do controle. Ele começa a preparar tudo assim, ó, bem antes. A palavra nos diz que o Senhor preparou tudo quando ele criou todas as coisas.
Isso. Não tem, a gente não tem nem ideia de quando foi. A gente não tem ideia. Só que o nosso sistema solar está aqui, são trilhões de anos já. Só que a Terra é habitada, são 150, que os humanos estão aqui, que os humanos, os primeiros, aqueles da caverna, estão aqui 150 mil anos. Então, tudo foi programado quando o Eterno disse: haja luz. Ah, aí tudo já estava programado. A sua vida, a minha vida, a vida do seu tataraneto que vai vir daqui uns 500 anos. Não se preocupe. Faça como Jesus disse aos discípulos: por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer amanhã, vão vestir, onde vocês vão dormir? O Pai tem tudo preparado. Eu sei que às vezes é difícil você abraçar essa verdade quando você está no fogo, quando você está na fogueira. É difícil, né? Está queimando, mas é verdade. Até naquela queima que você está passando, aquele problema que está te consumindo, até naquilo Deus tem um propósito. O ouro só é purificado na bigorna. Então vamos lá. Capítulo 38 do livro de Êxodo. O rapaz lá encarregado, que eu nunca lembro o nome dele, que é um nome bem complicado, Bezalel. Bezalel continua trabalhando, né, na construção do tabernáculo, na construção dos utensílios do tabernáculo. Aí vem aqui capítulo 38. Fez o altar do holocausto de madeira de acácia, de 3 côvados de altura, era quadrado, e tinha 5 côvados de comprimento e 5 de largura. O altar foi feito, olha gente, foi feito de madeira. O altar que iria queimar o sacrifício foi feito a base dele foi feita de madeira. Fez dos chifres nos seus 4 cantos, de modo que os chifres formavam uma peça com ele, e o cobriu de bronze. É incrível como é que essa madeira não queimou por dentro, porque o bronze esquenta, né? Como é que isso não queimou por dentro? Porque esse altar, ele durou muito tempo, gente. Esse altar ficou com Israel muito tempo, porque quando isso aqui foi feito no começo dos 40 anos. Ele durou os 40 anos e mais, meu Pai eterno. A não ser que eles tenham feito um altar depois de pedra quando eles chegaram em Jerusalém. Mas com certeza esse altar durou 40 anos no deserto. Por que eu estou dizendo isso? Porque um tempo atrás, uns anos atrás, eu fiz um fogão de lenha e eu coloquei a base dele de madeira. Cobri com metal por cima. E mesmo assim a madeira que estava embaixo ficou pretinha. Algumas partes dela até se viraram cinza. Agora eu fico pensando isso aqui. Ele fez de madeira de acácia e cobriu isso com bronze. Como é que essa madeira aguentou o calor de sacrifício? Gente, era feito sacrifício, 2 sacrifícios por dia. Um de manhã e outro à tarde. Por todos os dias, por 40 anos. Como é que essa madeira aguentou esse calor? O meu fogão, eu usei ele por 1 ano só.
Quando eu desmanchei ele para fazer um do lado de fora, que eu fiz um todo de pedra, de tijolo, quando eu desmanchei esse para tirar ele de dentro da minha área, a madeira estava toda preta. A madeira que eu usei embaixo estava toda consumida. Para vocês verem. Isso é outro milagre. É outro milagre. Fez todos, o versículo 3. Fez todos os utensílios do altar, os recipientes para as cinzas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de bronze. Fez para o altar um crivo de bronze em forma de rede debaixo da borda ao redor, o qual chegava até o meio do altar, para pegar a cinza e para pegar por certo o óleo também que caía, né, gente? Então ele fez um crivo, uma borda em volta. Fundiu 4 argolas nos 4 extremidades do crivo de bronze para os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. A não ser que essa madeira de acácia ela seja tão dura que ela demore, né, a queimar. Meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles se levar o altar. Fez o oco de tábuas. Fez a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da congregação. É porque os espelhos naquela época, gente, não eram feitos de vidro, que o vidro ainda não tinha sido descoberto, né? Ainda não tinha sido criado. Então, todos os espelhos eram feitos de, de bronze. E aí eles lustravam, então não era uma imagem perfeita. Né? Não era uma imagem, isso aqui é um chazinho, viu, gente? Chá inglês. Os espelhos eram feitos de bronze, gente. Você imagina uma situação dessa? Você olhar. É igual você pegar aquele né, bronze que eu tenho ali, ó, polir ele bastante, né, para ele ficar bem reluzente, e você olha em você vê você, né, mas não vê os detalhes. Devia ser bem interessante. Hoje os nossos espelhos são perfeitos, né? Eles não tinham esse conhecimento. Ainda não tinha. Para vocês terem ideia, a criação do vidro veio quase que foi depois da Babilônia, gente. Por volta da época da Babilônia que se criou o vidro. O vidro é feito de areia, né? Vocês sabem. Versículo 9. A seguir fez o átrio. Para o lado do sul, as cortinas do átrio eram de linho fino retorcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os colchetes dessas colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado do norte, as cortinas eram de 100 côvados e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 côvados, as suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado oriental eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E para o outro lado da porta do átrio, de ambos os lados, as cortinas eram de 15 côvados e as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze e os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de estofa azul,
púrpura carmesim de linho fino torcido, obra de bordador. Tinha 20 côvados de comprimento e, conforme a medida das cortinas do átrio, 5 côvados de altura. Eles falam reposteiro, é a cortina que ficava como porta, né? As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus colchetes eram de prata e o revestimento dos seus capitéis e as suas faixas de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele, Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. O homem era prendado, hein? Ele desenhava também. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Foi muito ouro, hein, gente? 29 talentos de ouro. Um talento. Quanto seria um talento, hein? A prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos. Então, o ouro foi, foi 29 talentos. 29 talentos o ouro, quase 30, né? 29 talentos de ouro, e a prata foi 100 talentos. Nossa, foi 100 talentos e 1.765 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um peca por cabeça, isso é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Uma peça por cabeça, isso é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima. Era lembra que eles pagavam, né? Eles arrolaram, fizeram a contagem, né? De todos os homens de 20 anos para cima, e aí por cada um eles deram um tanto, né? Um tanto de que deveria pagar em termos ou de ouro ou de prata. Então, 603.550. Uau! Houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Então, foi 100 talentos só para as bases do santuário. 2.675 ciclos fez colchetes para as colunas e cobriu seus capitéis e fez as faixas. O bronze da oferta foi 70 talentos e 2.500 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, o altar de bronze e o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Aí terminou o capítulo 38. É incrível, gente. Tem muitas coisas interessantes aqui. A primeira coisa que eu achei interessante é que a construção do tabernáculo começou pelo Santo dos Santos. Começou de dentro para fora. Quando o Eterno trabalha conosco, ele trabalha de dentro para fora. Toda conversão de fora para dentro não permanece. A conversão
A conversão séria, a conversão genuína, começa de dentro para fora. Exatamente foi construído aqui. A primeira coisa que Bezalel construiu foi o Santo dos Santos. Ele começou de dentro para fora. Ele começou do eterno para o povo. O átrio foi a última coisa que ele fez. O átrio era onde ficava o povão, onde tinha o altar do sacrifício. Olha como é que o Eterno trabalha. Ele colocou o tabernáculo no meio do povo para dizer como é que o Eterno trabalha com cada tabernáculo que sou eu e você. Para o Senhor trabalhar a sua vida, ele não começa de fora para dentro. A transformação, a construção do novo eu tem que começar dele, de cima. Ele que entra dentro do homem e começa pelo Santo dos Santos, que é a sua alma, o seu espírito, que veio dele. Ele começa a transformação aí, a construção dentro do tabernáculo. Começa no seu coração, no seu interior, na sua alma. Como foi a construção do tabernáculo de Moisés? Começou pelo Santo dos Santos, depois veio para os santos e depois para o exterior. Entendeu a mensagem? Outra coisa interessante é que a parte maior, as partes maiores do tabernáculo, ele era alongado, ele era um retângulo. As partes maiores, a parte longa ficava no leste e oeste. As partes mais curtas ficavam no norte e no sul. Ele era assim, ele era colocado assim. Aqui, para mim, aqui onde eu estou agora, o norte está atrás, o sul está na frente, o oeste e o leste. Não, o leste e o oeste. Tá? Aqui na minha posição. Então, o tabernáculo, se ele estivesse aqui nesse lugar, ele estaria assim. O alongamento dele seria para lá. A porta de entrada dele seria ou para o norte ou para o sul. Eu não sei qual que era a entrada, como é que o Senhor exigia aqui nessa época, para onde que ficaria a porta de entrada da tenda. Talvez a porta de entrada ficasse virada para o norte, porque o norte significa a revelação. O sul significa fogo. Então o Senhor não queria que entrasse fogo, não. Era revelação, né? Na minha opinião, a porta deveria ficar face norte, não sei como é que era. Porque no templo do Apocalipse, a entrada vai ficar para o oeste, né, gente? Para o oeste. Interessante isso. Interessante. Então, vamos lá. Eu achei bem interessante essa parte dele começar pelo Santo dos Santos. O tanto de ouro. Olha, quando não se tem corrupção, tudo é exposto. Olha o que Bezalel fez. Ele deu para Moisés tudo o que foi usado, peso por peso. Ele disse, olha, o povo me deu tanto e foi usado tanto. Eu usei 29 talentos de ouro, eu usei 100 talentos, 100 talentos, né, de prata, houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Ele
Ele pegou o tanto que ele recebeu, ele fez a contabilidade, né? E entregou para Moisés. Moisés, isso aqui eu recebi, isso aqui eu usei. Gente, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver quantos quilos tem um talento. Vamos esquecer um talento na Bíblia. Um talento bíblico tem pesos diferentes dependendo do período e do contexto, mas o equivalente mais comumente citada para o talento hebraico é de aproximadamente 34 quilos por um talento. Gente, eu pensei que era assim, os 2, 3 quilos, mas 34 quilos por um talento. 29 talentos de ouro, então? 100 talentos de prata. 34 quilos e um pouquinho. Tem um pouquinho lá que eu não vou nem contar esse pouquinho. Um talento tinha 34 quilos. Poxa, então quanto de ouro que ele não fez? Ai, meu pai, o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos. Agora você multiplica 29 talentos por 34 quilos. Oh, foi o ouro a beça, hein? Por isso que o Eterno falou para o povo, quando saísse do Egito, que despojasse o Egito. Pede para o seu vizinho tudo que você puder, porque ele já estava planejando a construção do tabernáculo. Tem alguns milagres aqui, viu, gente? Tem milagre demais aqui. Milagre demais. Como também está havendo muitos milagres em Israel agora. Você pode dizer, graças a Deus, louvado seja. Conversão de muitos a Jesus de Nazaré. Toda essa festa que está tendo hoje, pela entrega do Torá. E agora, hoje, começa-se a leitura do Torá, do primeiro versículo, de novo, do primeiro versículo de Bereshit bara Elohim, que é, criou Deus do céu, no princípio criou Deus do céu e da terra. Começa-se hoje a leitura, de novo, de todo o Torá. O primeiro dia de Shimhat Torá, eles começam a leitura do Velho Testamento novamente. Todo ano é a mesma coisa. E nós estamos fazendo isso também. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, gente. Nós temos que tomar cuidado, o enxerto pode cair. Viu? Vamos tomar cuidado, vamos começar. Vamos começar a honrar o que o Eterno fez por nós. Graças a Deus por esse chá, graças a Deus pela vida, graças a Deus por vocês aí do outro lado, graças a Deus pelo ar que eu respiro, graças a Deus pela água que eu bebo, graças a Deus pela casa que eu tenho, graças a Deus pela vida que eu tenho, pelos meus filhos, pelo alimento de todos os dias. Nós temos muito, quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dizes uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.